Imagine nosso planeta visto de longe. Agora dê um zoom aí. Mais perto. Isso, assim. Viu aquela massa enorme que está se movimentando ali? Se aproxime um pouco mais. São pessoas. Milhões, se não bilhões delas. Todos homens. E todos reunidos em frente a alguma coisa. Eles olham como se estivessem reverenciando isso. Um pouco mais perto. Ei, é um trono. E nele há uma mulher. Tudo começou cerca de 1,5 séculos atrás. As meninas simplesmente pararam de nascer. Todos os bebês de todas as famílias eram meninos. Anjinhos perfeitos e saudáveis. No começo ninguém prestou muita atenção nisso e em algumas culturas mais tradicionais, isso foi até considerado como um sinal de sorte. As famílias ganhavam herdeiros fortes e saudáveis, todos do mesmo gênero. Mas aí, depois de um tempo, começou-se a sentir que alguma coisa estava errada. Isso ficou mais evidente em comunidades pequenas, onde não nasciam tantas crianças quanto nas cidades grandes, e onde todos conheciam uns aos outros. Um menino aqui, um menino ali, nenhum sinal das meninas. 10 anos se passaram e havia centenas e milhares de meninos se aproximando da puberdade, mas nada de meninas. Havia, claro, meninas nas escolas com idades a partir de 11 anos. Então, não existia muita preocupação em relação à demografia na época. Afinal, um ano só não faria muita diferença quando as crianças ficassem mais velhas. E você sabe como as coisas funcionam nos relacionamentos. Enfim, ainda era muito cedo para falar sobre isso. Mas as escolas enfrentaram alguns problemas. Não havia nenhuma menina. As instituições pareciam internatos para meninos. E aqueles garotinhos nem sabiam como era uma garota, pois ainda não tinham visto uma ao longo de suas curtas vidas. Os professores ficaram perdidos, mas não podiam fazer nada. Aquilo era um fenômeno da natureza. Muitos anos se passaram e todas as crianças se tornaram adultas. Muitos rapazes namoraram ou até se casaram com garotas da escola. Alguns ficaram solteiros e daí por diante. A vida parecia mais ou menos normal, mas não nas escolas contemporâneas. Elas enfrentavam a mesma situação que as pré-escolas tinham passado antes. E ainda não tinham conseguido encontrar uma solução. Não havia alunos de gêneros diferentes em nenhum lugar. Só meninos, cujo contato com a figura feminina era limitado a algumas professoras. A TV, o rádio e a internet começaram a publicar notícias sobre o problema. E em pouco tempo, ficou óbvio que a situação atingiu o mundo inteiro. Havia muitos anos que ninguém dava à luz uma menina. A comunidade científica se movimentou e as mentes mais brilhantes de todas as esferas do conhecimento investigar uma forma de fazer meninas voltarem a nascer. Mas durante muitos anos não foi possível fazer nada além de coçar a cabeça. O mistério ainda persistia. As últimas mulheres a nascer se casaram e tiveram filhos. Isso mesmo, filhos. Todos homens. Agora, não era só o ensino fundamental e o ensino médio que estavam cheios de garotos, mas as faculdades também. Eis que surgiu uma geração de rapazes que nunca viram uma mulher da mesma idade que eles. E isso causou muitos problemas. Os garotos se irritam facilmente e havia conflitos todos os dias. Enquanto os mais novos podiam ser contidos, os adolescentes estavam ficando cada vez mais rebeldes. Eles andavam em grupos, procurando seus lugares no mundo e lutando contra outras gangues. Quanto mais cresciam, mais ambiciosos ficavam. A busca pelo poder entre indivíduos jovens era imensa. Todos tentavam provar para todo mundo que tinham algum valor. Alguns faziam isso usando palavras, outros com meios menos pacíficos. Os anos se passaram e o mundo estava ficando cada vez menos estável. Todo mundo que tinha idade abaixo de 40 era do sexo masculino, sem exceção. O planeta estava perdendo suas mulheres rapidamente. E as que restaram eram tratadas como rainhas. A diferenciação de gênero se tornou uma matéria obrigatória nas escolas, pois cada vez menos homens jovens sabiam que era uma mulher, tanto jovem quanto mais velha. Porém, com o tempo, esse assunto deixou de ser algo da vida prática e foi parar nos livros de história. Após anos, veio a recessão. Não havia restado uma mulher sequer no mundo, e até a palavra mulher tinha caído em desuso.
As imagens delas ainda estavam espalhadas por toda parte. Havia músicas e filmes sobre elas, mas esse tema era tido como coisa do passado. Os homens, tanto jovens quanto velhos, falavam delas com sarcasmo. Eram águas passadas. Eles tinham coisas mais importantes com as quais se preocupar, como o colapso da demografia, por exemplo. E faz sentido. Não havia ninguém para gerar crianças novas, então não havia nenhum recém-nascido, nem mesmo meninos. 0 crianças. As pré-escolas estavam todas fechadas e abandonadas. As escolas estavam ficando escassas, com cada vez menos alunos, até fecharem também. Os conflitos se tornaram a principal atividade do dia a dia dessa nova sociedade, cheia de indivíduos ambiciosos, sem espaço para o amor e para a ternura em seus corações. Passada mais uma década, a população mundial era totalmente adulta. Não havia adolescentes, e os homens do planeta começaram a se esquecer de como era uma criança. Só os mais velhos ainda se lembravam de quando havia crianças correndo pela casa. Mas ninguém se lembrava de alguma mulher. E aí, um milagre aconteceu. Um laboratório científico especializado em modificação de genes informou o mundo que seus pesquisadores haviam conseguido criar um embrião com 2 tipos semelhantes de cromossomos, XX. Os homens têm 2 tipos diferentes de cromossomos, o X e o Y, enquanto as mulheres têm 2 do mesmo tipo. Isso só podia significar uma coisa. Eles tinham uma menina, ainda não nascida, mas era uma menina. Quando a notícia se espalhou, o planeta inteiro ficou sem fôlego. Mas pouco depois, aquele encantamento foi embora. Alguns deixaram a novidade para lá, achando uma maluquice. Outros deram de ombros e esperaram por resultados mais concretos. E havia outros homens que ficaram refletindo sobre o assunto. Em pouco menos de um ano, ficou evidente que o experimento genético havia sido um sucesso. O embrião estava vivo e bem, crescendo dentro de um tubo especial que tinha tudo o que a criança precisava. Os cientistas a observavam dia e noite, e todos os governos do mundo garantiam a segurança dela. Havia o medo de que alguma coisa desse errado, mas deram um jeito de acelerar o desenvolvimento do bebê. E em 6 meses, a garota abriu os olhos e respirou pela primeira vez. A notícia estampou as manchetes de todos os lugares do planeta. A primeira menina em mais de 100 anos. Ela ficou no laboratório, foi protegida para a própria segurança. E ninguém, além da equipe de pesquisadores, podia visitá-la. Ela só foi mostrada para o mundo uma vez, para provar que não era apenas mais um mito. Tratava-se mesmo do maior tesouro da humanidade. E o nome dela era Aurora. Quando completou 18 anos, ela finalmente ganhou mais liberdade, mas ainda não podia ficar totalmente sem supervisão, para o próprio bem. Ela se encontrava com as pessoas, conversava com elas, que a admiravam, pois nunca tinham visto ninguém igual. A Aurora se tornou a maior celebridade do mundo. Todos queriam falar com ela, ou pelo menos vê-la de perto. E finalmente, a garota marcou um encontro com todos. Quem se interessava pela existência dela foi convidado. No grande dia, a Aurora estava sentada em uma cadeira alta, parecida com um trono, e cercada por telas gigantes que a mostravam. E diante dela, milhões e milhões de homens estavam reunidos, olhando com curiosidade e não acreditando no que viam. Eles faziam perguntas e ela respondeu a todas durante horas e horas. Mas, depois de um tempo, a garota se levantou de repente e um silêncio ensurdecedor se abateu sobre todos. A Aurora estava prestes a dizer algo importante. E então ela falou: "Homens do mundo, eu respondi a todas as suas perguntas, mas imploro que me ouçam agora. Estou feliz por vê-los aqui e neste dia tão especial gostaria de apresentá-los ao Dr. Aarab Suresh, que é meu pai, de certa forma. Por favor, ouçam o que ele tem a dizer. É algo que provavelmente vai virar as vidas de vocês de ponta cabeça." Todos os olhos estavam focados naquele homem. Ninguém disse uma só palavra, e todos estavam sem fôlego. O Dr. Suresh limpou a garganta e disse: "Cidadãos do mundo, é um prazer comunicar a vocês hoje que, após tantos anos, nossa pesquisa finalmente foi concluída com sucesso. Graças ao material genético de Aurora, conseguimos criar muitos outros embriões. Eles estão todos vivos e saudáveis. Muito em breve, 18 novas vidas chegarão à Terra, e 5 delas são mulheres."
Eu tenho que agradecer a Aurora por isso. Obrigado, minha filha querida. E com essas palavras, ele abraçou a Aurora como um pai, e ela retribuiu. O silêncio da plateia se estendeu um pouco mais, e então o mundo inteiro vibrou. Mais 5 garotas, 13 meninos. As crianças voltariam a caminhar sobre a Terra. Ainda havia esperança para a humanidade. E aí, aprendeu alguma coisa nova hoje?